Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política. Prazer recebê-lo nos estúdios aqui no Mercado. Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes, obrigado pelo convite e estamos aí pra gente falar sobre BH, né? Pois é, vereador, para começar, nós falávamos hoje e temos falado muito sobre esses dias frios que Belo Horizonte está vivendo, a população em situação de rua, uma população diretamente impactada por essa situação. Eu sei que essa é uma temática que o senhor tem se debruçado, a situação da população em situação de rua na Câmara Municipal neste seu começo de mandato como vereador. O senhor, inclusive, já pediu na Câmara a criação de um grupo de estudo com essa temática, né? Que visão que o senhor tem a respeito disso? Porque as pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, fato é que tem se proliferado nos últimos anos. Pois é, Rodrigo, é uma situação que vem assim agravando na nossa cidade, não é de hoje, e o que nós precisamos realmente é de políticas que funcionem de forma efetiva. Então, percebemos aí que esse aumento do número de pessoas em situação de rua, ele tem que ser trabalhado de uma forma sistemática, sistematizada, digamos assim, para que realmente a gente consiga diminuir o tamanho dessa população, fazendo os devidos encaminhamentos. Porque quando chega em períodos muito frios como esse, inclusive aqui já deixo meus cumprimentos a todos aqueles que desenvolvem trabalhos de apoio, ajuda, mas a gente não pode, na verdade, simplesmente passar por cima desse problema sem desenvolver soluções. Então, o nosso propósito agora na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário na Câmara Municipal é de trabalhar essa temática realmente em busca de soluções. A gente não pode, na verdade, tratar esse assunto como simplesmente ficar enxugando o gelo e nunca acaba e nunca tem um direcionamento. Vereador, bom dia para o senhor. Quando a gente fala sobre um projeto com uma temática que traz aí BH sem morador de rua, parece que é muito distante, né? Principalmente nos últimos anos, que a gente teve um aumento da população de rua de uma forma geral, no Brasil de uma forma geral, em várias cidades, mas na capital mineira não é muito difícil a gente encontrar moradores de rua aí espalhados pela cidade. É um projeto a longo prazo, a gente também tem consciência disso, mas qual o longo prazo? Qual a expectativa desse projeto? Thalita, o principal aspecto é de realmente a gente colocar esse assunto para valer em pauta e trazer a sociedade toda para discutir e que se estruturem soluções. Vamos te dar um exemplo de uma situação que eu vejo extremamente complicada. A gente recebe em nossa cidade pessoas que estão migrando de outras cidades ou que vêm para BH em busca de trabalho, enfim, os próprios efeitos da pandemia. A nossa estrutura de acompanhamento do serviço social tem que dar conta de reencaminhar essas pessoas rapidamente. A gente não pode, na verdade, deixar o problema se acumular. Então, o que acontece hoje é que, pelo menos o que a gente percebe, é que nada é feito de forma estruturada e aí sim o problema vai só se agravando. Então, eu imagino, por exemplo, se a gente conseguir criar centros de triagem, centros que consigam fazer rápidos encaminhamentos dessas pessoas, às vezes elas vêm parar aqui em Belo Horizonte, querem voltar para suas cidades e não conseguem, né? Outrora, elas podem também buscar os próprios centros de saúde e nos próprios centros de saúde a gente já fazer esse tipo de abordagem. Não adianta simplesmente falar que Belo Horizonte tem quase 10 mil pessoas em situação de rua e não saber quem são essas pessoas. Então, assim, o que a gente quer é que a cidade tenha uma política efetiva para trabalhar isso. Vereador, qual que é o limite entre fazer uma política efetivamente efetiva, uma política efetivamente efetiva, é claro, uma redundância, uma política efetiva contra essa situação que a gente está vivendo, que é um problema social, e uma política higienista, porque não adianta simplesmente retirar essas pessoas da rua, é preciso encontrar uma solução. Então, qual é o limite aí entre essas duas situações? Essa pergunta ela é excelente porque muitas críticas às vezes acabam vindo justamente por causa da interpretação de qual que é o limite entre você ser uma pessoa que preza pelo ser humano, que se toca obviamente quando você vê uma pessoa que está em situação de rua passando um frio desses igual a gente tem passado nos últimos dias na nossa cidade, mas por outro lado também tem a organização da cidade.
Eu vou dar 2 exemplos. No bairro Prado Calafate ali, teve uma praça que foi recentemente reformada e com menos de uma semana após a inauguração já tinham moradores de ruas tomando conta de um determinado coreto que tinha sido totalmente restaurado. É um espaço público. Por mais que ela esteja em situação de rua, ela tem o direito de se apropriar de um espaço público? Porque se ela tem o direito, então o direito é para todos poderiam fazer isso. E aí, na hora que você menos esperar, você vai ter um pegando um pedaço do canteiro e plantando cebolinha, o outro vai pegar um pedaço do canteiro e fazer uma criação de animais, ou seja, não é assim, a gente não pode tocar a cidade dessa forma. A gente tem, por exemplo, aqui próximo do estúdio onde a gente está agora, aqui no Mercado Central, Barro Preto, polo da moda, né? Você tem os comerciantes precisando, na verdade, de vender moda. Como é que você vende moda sendo que a sua calçada tá toda suja, fedorenta, com vários moradores de rua lá habitando o local? Gente, a gente está falando realmente de uma cidade, são problemas. Eu não estou aqui para falar que a solução vai sair num passe de mágica, mas se a gente não organizar e criar políticas realmente para que as coisas funcionem, vai ser simplesmente deixar o problema para lá e a gente vai vendo a nossa cidade com uma imagem de deterioração. Então, a nossa discussão é de realmente trazer à luz da sociedade como um todo, de arquitetar como fazer. Eu acho que a gente não pode simplesmente renegar o problema e achar que isso é normal. Vereador, por falar em problema, a gente fala também sobre a CPI aí da BH Trans, né? Um assunto que está sendo discutido, está em pauta e que é outra situação que interfere muito na vida de quem passa pela capital mineira. Não só daquelas pessoas que moram em Belo Horizonte, né? Mas daquelas pessoas que, de uma forma geral, utilizam o transporte da cidade. O que o senhor espera de resultado dessa CPI? Como que o senhor tem acompanhado e quais são os próximos passos? Bem, Thalita, a CPI da Caixa Preta da BH Trans está virando a CPI do buraco negro, né, da BH Trans, porque a gente tem visto, eu não vou antecipar aqui conclusões, mas a gente sabe que os indícios de fraude na licitação de 2008 são muito grandes, muito fortes. A gente está apurando as responsabilidades, até mesmo para poder encaminhar esses assuntos e que não seja mais um caso de pessoas que passam impunes a todo esse processo, porque no final das contas é a população de Belo Horizonte pagando uma passagem cara, tendo um serviço que não compete, não condiz, né, com a expectativa, ou seja, muita reclamação, questão dos horários, a quantidade de linhas disponíveis, a dificuldade que as pessoas têm, as comunidades têm de pleitear uma linha, essa linha ser adequada e atender de fato o anseio do morador. Então, assim, tudo isso passa por uma discussão dentro dos efeitos que essa CPI vai gerar, porque se Belo Horizonte precisa, portanto, então, de repensar sua forma de estruturar a mobilidade urbana, talvez o próprio resultado da CPI e a própria comissão que foi criada também dentro da Câmara para reformulação da BH Trans seja realmente um marco aí para a gente adequar a nossa cidade, realinhar os rumos e assim realmente trazer um transporte de qualidade para a nossa população. Mais do que uma reestruturação, a gente está falando de uma proposta de fim da BH Trans, né, vereador? Que foi uma proposta defendida pelo presidente da CPI já, o vereador Gabriel Azevedo, e foi encampada pela prefeitura. O senhor é a favor da extinção da BH Trans e isso efetivamente resolve o problema? O caminho que está se formando é este, né? Da extinção da BH Trans e a criação de uma superintendência de mobilidade urbana. Obviamente que o ponto agora é de enxergar quais são os pontos críticos e resolvê-los, né? Mas eu acredito sim que a gente vai ter mais pontos positivos do que negativos nessa alteração da estrutura da gestão da mobilidade urbana em Belo Horizonte. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador, o senhor participou com a gente uma vez, ainda como vereador eleito, né? Ainda não tinha voltado aqui a participar do Café com Política já como vereador propriamente dito, mas eu vou reforçar as regras aqui. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Para começar, a CPI da BH Trans. Efetividade para a cidade. BH sem morador de rua, uma realidade possível?
é um sonho que precisamos de alcançar. A mobilidade na capital mineira. Precisa de mais inteligência e efetividade. O prefeito Alexandre Calil. Está fazendo seu papel, mas pode melhorar. A cidade pós-Covid-19. Grande desafio de retomada econômica. E o governador Romeu Zema? É o melhor governador do Brasil, né? Então é um grande trabalho que está sendo feito. Vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, ele é do Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, em especial trazendo aqui pra gente a visão dele e no Mercado Central dos nossos estúdios por aqui. Quero agradecer a sua visita e ao final aqui, vereador, fala um pouquinho pra gente desse espaço que é o Mercado Central, que eu acho que é um espaço importante para todos nós mineiros, né? Com certeza, o Mercado Central é uma referência turística, gastronômica, é uma referência importantíssima da cidade. Eu tenho um carinho muito grande por essa região. Meu início de trabalho, minha vida profissional foi no Mercado Novo, que é aqui do lado. Mando um abraço, inclusive, para todos do Mercado Novo também, o pessoal que trabalha aqui no Mercado Central. E quanto mais a gente tem espaços como esse, o espaço organizado, sempre, eu acho que só tende a fomentar toda a nossa cidade. Então, fica um abraço para todos aqui do Mercado Central. Muito obrigado pela visita, vereador. Grande abraço, eu que te agradeço, Rodrigo, Thalita também, que está remota, e um abraço aí para toda a cidade de BH. Muito obrigado.